Sejam bem-vindos. O tema de hoje é como ajudar os pais a se comunicarem melhor com os filhos. Então, vocês estão vendo, né, pelo título, que o foco principal aqui dessa conversa são os educadores parentais. Mas vai ser útil também, como eu estava dizendo antes, para profissionais de absolutamente qualquer área. Se você não é profissional, você é pai ou mãe, pode ser interessante para você. Você é vô ou vó, pode ser interessante para você, porque nós nos comunicamos. Nós somos seres humanos, se comunicam não só através de uma linguagem não verbal, mas também de uma linguagem verbal, né? E essa comunicação, para ser eficaz com os filhos, então aqui pensando em crianças, adolescentes, ela precisa ser assertiva. Uma comunicação assertiva é uma comunicação objetiva, uma comunicação clara, uma comunicação eficaz. E eu insisto em dizer que não é só a comunicação verbal, mas também a que não inclui a palavra, a não verbal, que inclui a expressão facial, a linguagem corporal, outros detalhes da palavra, no caso do tom de voz, por exemplo. Então, tudo isso compõe a nossa linguagem, a nossa comunicação não verbal. E ela, no caso dos filhos, é poderosíssima, porque os nossos filhos nos conhecem. Vocês já pararam para pensar que os nossos filhos muitas vezes nos conhecem melhor do que amigos, do que cônjuges, do que colegas de trabalho? Então, os nossos filhos nos conhecem porque eles convivem muito com a gente. E por muito tempo, por um longo período. E eles são ótimos observadores. Então, eles sabem até imaginar ou deduzir, ou conseguem até adivinhar o que nós estamos sentindo. E é muito comum crianças perguntarem para os pais, né? Crianças pequenas em especial, né? Você tá bravo? Ou você tá triste? Porque eles percebem na expressão facial, no tom de voz, nos gestos, como eu estou dizendo, não só nas palavras, alguma coisa que traz aquela dica de que aquela pessoa está passando por aquele momento, por aquele sentimento, por aquela emoção. Agora é interessante porque ao mesmo tempo que eles são ótimos observadores, eles são péssimos intérpretes. Essa é uma frase de Rudolf Dreikurs, da disciplina positiva. Na verdade, da psicologia adleriana, que a disciplina positiva usa como base teórica, né? E Dreikurs, ele falava que eles são péssimos intérpretes porque eles sempre vão achar que tem a ver com eles. Ah, tá bravo comigo? Tá triste por minha causa? Então eles sempre vão, né, no mundo, na experiência deles, achar que os pais estão ali tendo aquele sentimento por causa deles. Então, a nossa linguagem com as crianças, ela precisa ser cada vez mais, dentro do possível, que a gente aprenda, que ela seja objetiva, clara, respeitosa, assertiva e eficaz. E, infelizmente, nós, pais e mães, temos uma linguagem típica de pais e mães que não é nada disso que eu falei. Aliás, eu fiz uma listinha aqui do que nós, pais e mães, costumamos usar como comunicação com os filhos. Vejam se vocês se identificam com algum desses itens. É muito comum pais e mães e outros adultos também, tá? Então, se você é profissional da saúde, profissional da educação, lida com crianças e adolescentes, talvez já tenha feito alguma dessas coisas. Mas eu confesso que a minha lista foi baseada na experiência que eu tenho com mãe e com pais e mães. Então, é típico que pais e mães gritem com os filhos, que usem a linguagem e a comunicação também para criticar, para buscar erros, apontar erros. Portanto, para julgar os filhos, reclamar de tais comportamentos ou atitudes, ou até às vezes não só comportamentos, mas expressão de sentimentos, que não necessariamente são comportamentos, né? Mas a maioria das vezes a expressão dos sentimentos vence através, a gente enxerga através dos comportamentos. Pais e mães julgam, criticam, reclamam, ameaçam. Pois é.
Se você não fizer isso, eu não vou dar aquilo. Se você não parar de fazer isso, tal coisa vai acontecer. Outra coisa típica é culpar os filhos. Então, ficam tanto buscando os erros que quando encontram, fazem questão de ir lá, descobrir isso está errado, isso não está bom. Então, essa constante crítica, esse constante julgamento, essa constante avaliação. E aí você acaba brigando com os filhos. É muito comum que pais e mães usem a linguagem para brigar com os filhos. Às vezes, explicando demais, sabe? Explicando em detalhes coisas que uma criança pequena talvez nem compreenda. Os pais às vezes não percebem, mas os filhos podem até estar olhando pra gente com cara de que tô te ouvindo, mas tá entrando por um ouvido e tá saindo pelo outro. Eles estão com aquela cara de paisagem que sabem que o melhor para eles é ficar quietinho naquela hora do sermão. Então, sermão tem a ver, tá totalmente relacionado com essa história de explicar demais, falar demais, parece palestra que a gente está dando para os filhos. Outra coisa muito comum, né, é a gente acabar comparando, principalmente quem tem mais de um filho, comparar um filho com outro. E a gente usa muito da linguagem. Por que você não faz igual seu irmão? Sua irmã já sabe fazer isso. Por que você não é igual ao seu irmão, seu colega, né? Outra coisa que nós não fazemos é ouvir com atenção. Então eu dei alguns exemplos de como nós usamos a nossa linguagem verbal de uma maneira nada eficaz, porque ameaça, crítica, julgamento, culpabilização, reclamação, brigar, gritar, explicar demais, dar sermões, tudo isso que eu falei não é eficaz, né? Na hora a gente acha que aquele grito funcionou, ficaram quietinhos e me obedeceram, mas funciona por pouco tempo e é um preço altíssimo, porque essas coisas que eu mencionei, elas só desconectam, separam, distanciam os adultos das crianças. Deixa eu ver que alguém escreveu um comentário. É o professor Diego perguntando se o curso de disciplina positiva foi fundamental na minha mudança como pai e professor. Obrigada por tudo. Querido Diego, que delícia esse comentário. Muito obrigada pela sua presença e pelo seu comentário aqui. Aliás, aproveitando o seu comentário espontâneo, eu vou informar as pessoas aqui interessadas, talvez, que as inscrições para a próxima turma online de educação parental em disciplina positiva ainda estão abertas por pouco tempo, porque as aulas começam semana que vem, pessoal. Então, se você tem interesse, é aquele curso que a gente entrega um manual de quase 400 páginas com vivências, atividades para fazer com pais e mães, e também manda pelo correio, junto com esse manual, um livro de disciplina positiva e um baralho de disciplina positiva. Os encontros são online, 6 encontros de 2 horas cada, ao vivo, não ficam gravados. E o único pré-requisito para receber o certificado é assistir às aulas com a câmera aberta. Então, vocês vão aprender muito. Tem gente que pensa, mas 12 horas só vai ser suficiente? Vai ser, porque vai ser uma introdução, a possibilidade de você saber por onde continuar os seus estudos, o seu aprofundamento, dependendo da sua área de interesse, da sua atuação. Então, é por isso que ele foi organizado dessa maneira, tá? Muito obrigada pelo carinho. E sim, sem dúvida, esse assunto que nós estamos trazendo hoje, da comunicação, ele complementa, ele é um dos muitos assuntos da minha pós-graduação. Aliás, hoje tem aula de pós-graduação, turma 4, atenção, hein? Daqui a pouquinho. Então, vamos voltar para essa reflexão sobre a comunicação dos pais com os filhos e como nós, educadores parentais, podemos ajudar os pais a se comunicarem melhor. Então, vocês viram que é típico que os pais tenham esse tipo de comunicação nada ou muito pouco eficaz com os filhos, que é porque essa comunicação da crítica, do julgamento, da briga, da comparação, da humilhação, da repreensão, né, do controle excessivo, da fala excessiva, da explicação, do sermão, tal, só distancia.
não funciona, não é objetivo, não é claro, não é eficaz. Essa história de ficar dando ordens o dia inteiro, que se tiver alguém aqui pensando, eu sou mãe, não dou ordens, eu sou pai, não dou ordens, até parece. Para gravar, pede para alguém te responder, porque é tão comum, é tão típico que a gente dê ordens o dia todo, porque a gente passa o dia falando para os filhos, faça isso, não faça aquilo, né? Hora de jantar, venham comer, lavem as mãos, guardem as coisas, façam a lição, vai tomar banho, sai do banho, desliga a TV, ou sei lá o quê, né? Então é o dia inteiro falando para fazer coisas ou para deixar de fazer, para de brigar com seu irmão, né? Então para de jogar videogame. Enfim, vocês então já têm uma ideia aí do que é típico e não é eficaz. Vamos falar um pouquinho o que nós, educadores parentais, usamos de comunicação eficaz, assertiva com pais e mães, tá? Até para trazer aqui uma reflexão sobre isso. É esperado que um bom profissional, né, um educador ou educadora parental, saiba acolher, apoiar, né, receber, demonstrar empatia, demonstrar compreensão com pais e mães. Então, esse primeiro passo, que é o momento da conexão, é o momento que você estabelece vínculo, que você demonstra empatia, que você demonstra compreensão, que você acolhe, que você apoia, é fundamental. E é com a linguagem, através da nossa comunicação eficaz, assertiva, que a gente demonstra esse acolhimento, essa empatia, esse respeito, essa compreensão. Nós precisamos também saber orientar, explicar, informar, trazer dados, às vezes científicos, às vezes práticos, vai depender da necessidade dos pais que vocês atendem, né, ou conversam, ou dão curso, mas nós, educadores parentais, temos que ter conhecimento científico, embasado cientificamente, teórico e prático. Soluções práticas, ferramentas, estratégias práticas para que os pais saibam como fazer diferente. Então, se eu mesma acabei de dar um exemplo de que dar instruções não é eficaz, porque as instruções são ordens, e ordens ninguém gosta. Não são só as crianças, os nossos filhos, os adolescentes que não gostam. Nós adultos odiamos ordens. Então, é natural do ser humano ter uma resistência. Quando alguém fala, faça isso, pare de fazer aquilo, você fala, opa, agora que eu vou fazer. Vou preparar de fazer, agora que eu vou fazer. Então, é natural que a gente tenha essa resistência às ordens. Então, o que a gente precisa fazer? Os educadores parentais sabem da importância desse acolhimento, sabem da importância das perguntas, porque as boas perguntas vão fazer você se conectar com pais e mães para compreender quais são os desafios que eles estão passando, qual é esse contexto em que essa família está inserida, quais são as necessidades desses pais, quais são os desejos desses pais, que nem sempre é a mesma coisa. Às vezes eles querem uma coisa, só que eles precisam de outra. É muito comum eles chegarem com um problema específico, eu preciso de ajuda com isso, preciso de ajuda com o desfraude, eu preciso de ajuda com a hora de dormir, eu preciso de ajuda com a briga entre os meus filhos que brigam o dia inteiro. E eles querem uma coisa pontual, que é um desafio pontual que eles estão passando. Só que nós sabemos que não basta resolver esse desafio, não. A gente precisa instrumentalizar, capacitar os pais que a gente atende a lidar com todos os desafios da criação de filhos. E como é impossível a gente fazer uma lista, olha, para isso você faça isso, para isso, existem ótimos livros que fazem isso, o que a gente pode fazer é contar histórias, contar casos reais, dar exemplos, encorajar pais e mães a buscar resultados, a buscar soluções, a resolver problemas, ensiná-los a resolver problemas de uma maneira eficaz. Precisamos desenvolver a nossa habilidade para exemplificar, para explicar conceitos, para demonstrar como utilizar a nossa comunicação, sem interromper,
né? Sabendo, porque às vezes, cá entre nós, até pode ser importante a gente aprender a interromper. Você tá com um grupo de pais e mães e tem aqueles dois ali ou aquela pessoa mais falante que quer controlar o tempo todo. Você precisa saber interromper de uma maneira educada, respeitosa, gentil e eficaz, porque os outros têm direito também a contribuir, né? A trocar, a interagir, a voz. E é por isso que nós precisamos desenvolver também, por exemplo, dentro das habilidades de comunicação, a habilidade de discordar de algo. Ensinar a discordar. Não precisa ser na bronca, né? na briga. Não, é eu que estou certo, você está errado. Isso é um absurdo, eu que estou certo. Então, isso não precisa ser assim. Você pode conversar, ensinar a dialogar, demonstrando como se dialoga, como se conversa. E é também importante saber redirecionar as conversas, não de uma maneira que você queira manipular, mas que você queira ensinar a focar, para que as pessoas não viajem na maionese e não comecem a falar sobre 1000 assuntos sem ir diretamente ao ponto, com objetividade do que realmente precisa ser tratado, trabalhado, aprendido, né? Eu mencionei aqui algumas das estratégias de comunicação ou das habilidades de comunicação que educadores parentais precisam, bons educadores parentais, competentes educadores ou educadoras parentais precisam desenvolver, porque não são muito diferentes das estratégias que pais e mães precisam desenvolver com seus filhos. E se o título do nosso encontro de hoje é como ajudar pais a se comunicarem melhor com os filhos, eu precisava lembrar que profissionais precisam desenvolver essas habilidades primeiro em si, demonstrarem essas habilidades com os pais, para os pais, nos encontros com esses pais e mães, para que esses pais e mães aprendam, atenção, vocês já sabem qual é a frase que eu vou utilizar? Pelo exemplo. A maneira mais eficaz de se aprender é pelo exemplo. Não adianta a gente preparar uma aula lindíssima só com a parte teórica se a gente não souber ter uma comunicação respeitosa, eficaz, gentil, objetiva, assertiva, clara. Então, é isso. Então, o primeiro passo é que nós profissionais desenvolvamos, né, essas capacidades, essas habilidades em nós. A nossa comunicação precisa ser assim respeitosa. Nós vamos, através do nosso exemplo, demonstrar para pais e mães como eles podem substituir essa lista horrorosa de gritos, ameaças, críticas, julgamento, reclamação, culpa, comparação, blá, 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 por encorajamento, por explicações objetivas, curtas, breves, por perguntas, por escuta ativa. Os pais e mães que aprenderem a verdadeira arte do diálogo, e vejam, a palavra diálogo tem di quer dizer dois. Então, o diálogo não é um monólogo, como eu estou fazendo aqui hoje. É um diálogo, são duas pessoas conversando. Então, o diálogo é fundamental para que pais e mães, né, que educadores parentais dominem essa habilidade de saber dialogar, para que pais e mães dominem essa habilidade de saber dialogar com seus próprios filhos. E nós temos todos os dias, nós pais e mães, a oportunidade de praticar, de aperfeiçoar a nossa comunicação com os nossos filhos, todos os dias. Até porque, como eu disse, os nossos filhos são ótimos observadores, mas são péssimos intérpretes. E não adianta querer disfarçar, ele é pequenininho, eu não vou contar. Então você fala pro seu filho, por exemplo, não, eu não tô brava com essa cara, sabe? Franzindo a sobrancelha, fazendo cara assim de fechada. Não, eu não tô irritada, não, eu não tô triste. E a criança sabe, te conhece, tá vendo ali seu olho marejado, tá te vendo toda sensível. Como que não vai saber? Eles sabem. Então, as nossas palavras precisam ser coerentes com a nossa linguagem não verbal, com a nossa expressão facial, com a nossa linguagem corporal, né?
E, como eu disse, todo o tempo, todos os dias, pais e mães têm a oportunidade de desenvolver. Por isso que o título é Como Ajudar os Pais a se Comunicarem Melhor com os Filhos. É desenvolver as suas próprias habilidades de comunicação parentais, porque são habilidades de pais e mães, para terem uma boa comunicação eficaz, respeitosa, né, assertiva com os pais, com os filhos. Isso significa, atenção que eu vou agora pegar naquele ponto nevrálgico, né, aquele ponto que ninguém gosta de ouvir porque todos nós estamos viciados. Isso implica em menos telas, mais olho no olho, celular não tá na mão, não tá a televisão ligada, não tá... sabe, é olho no olho, é presença, é foco, é atenção, é escuta. Então, para você desenvolver boas habilidades de comunicação, você precisa saber ouvir e demonstrar que você é um bom ouvinte. E para isso, você vai focar, você não vai se distrair com outras pessoas. Então, você está trabalhando lá no seu note, você vai parar essa tela do seu note, do seu e-mail que você está mandando, da sua ligação que você está no telefone, no celular, no seu mensagem de WhatsApp que você está lá digitando. Você vai focar na pessoa que está falando com você. Por isso que eu falei menos telas. Mas isso não significa que você talvez se distraia com outra pessoa e vai falando para a criança, não, pode falar, eu estou aqui ouvindo, estou falando com ela, mas eu estou te ouvindo, pode falar. Também não adianta. Então, é não se distrair com nada, nenhum objeto e ninguém. É focar naquele filho ou filha, naquele momento do diálogo. Esse é o passo básico. Quando você estiver dialogando, procure falar menos e ouvir mais. E para isso, uma boa estratégia é você fazer boas perguntas, para que seus filhos tragam informações importantes. Então, como o que aconteceu, por que vocês estavam brigando, e aí você fez só essa pergunta, o que aconteceu, e cala a boca, e deixa eles contarem. Você perguntou só por que vocês estavam brigando, e outra vez, cala a boca, ouve um filho, ouve outro filho, dá mesmo tempo para os dois, ouve com atenção, com empatia, com interesse, o que eles têm para te dizer, o que eles têm para te pedir, e só aí você vai continuar o diálogo, demonstrando, fazendo algum comentário, fazendo talvez alguma explicação, ou fazendo uma nova pergunta, por que isso aconteceu, como podemos resolver esse problema. Essa é uma pergunta maravilhosa. Se você perguntar essas duas, o que aconteceu, e ouvir com atenção, e depois perguntar como podemos resolver esse problema, são as duas únicas perguntas que você de verdade precisa fazer. Entender o contexto, o conflito, a dificuldade, e ajudá-los a desenvolver habilidades de resolução de problemas, porque eles só vão ser capazes de resolver problemas se eles resolverem, não tem outro jeito. Então, a gente cria a oportunidade todos os dias, no dia a dia, fazendo essa escuta, esse diálogo, dando essa oportunidade. Porque, gente, uma boa comunicação vai desenvolver uma série de habilidades fundamentais para o relacionamento, não só familiar entre pais e filhos, mas para todos os relacionamentos. Por exemplo, uma boa comunicação vai gerar conexão, vai gerar vínculo, elo, ligação. Então, nada melhor para um relacionamento entre pais e filhos do que essa conexão, esse respeito, esse vínculo, essa ligação, do que uma boa comunicação. E comunicação, outra vez, tem a palavra que não significa uma pessoa só falando, é entre mais de uma pessoa. Então, a comunicação exige cooperação, existe contribuição e é um momento de diálogo, tá? Além de criar vínculos, a comunicação ela pode demonstrar compreensão, empatia. Isso não só cria vínculo, mas fortalece vínculos já criados. Então, naturalmente, a grande maioria, né, esperamos, de pais e mães já tem um vínculo bom com os filhos, e esses vínculos precisam todos os dias serem nutridos, alimentados. E uma maneira eficaz de nutrir
né? Esses vínculos para eles ficarem cada vez mais fortes, serem raízes sólidas, né? De um bom relacionamento mesmo sólido, é demonstrando compreensão, demonstrando empatia, respeito. E a gente demonstra isso ao escutar o que os nossos filhos têm a dizer, a dar voz para eles, a criar oportunidade para que eles desenvolvam habilidades de comunicação, habilidades de vida. E muitas vezes nós, pais e mães, precisamos agir como os educadores parentais agem com pais e mães, como os professores agem com os alunos, que é ensinando conteúdos, ensinando habilidades, através de histórias, através de exemplos, fatos reais, modelando, exemplificando como se faz isso. Puxa, vocês, seu irmão, brigaram porque um quebrou o brinquedo do outro. Ao invés de bater no seu irmão porque você ficou com raiva, filho, como você pode usar as suas palavras, veja, se comunicar, para dizer que você está com raiva dele e que você não quer mais que ele pegue o seu brinquedo sem pedir licença, né? Sem pedir permissão. E você simplesmente está dando a oportunidade dessa criança dizer para o irmão: não é para pegar meu brinquedo sem pedir. Eu não vou pegar o seu também sem pedir. É o meu brinquedo. Eu vou decidir se eu vou emprestar ou não, sabendo que se eu emprestar, corre o risco de acontecer algum acidente, né? De acontecer alguma coisa. Só que você também pode querer algum objeto emprestado do outro. Então, é uma troca. Você empresta. Pode ser que você peça emprestado. Se acontecer alguma coisa, esse empréstimo ele vem junto com uma responsabilidade de tomar conta, de tomar cuidado. Senão na próxima vez o outro não vai querer emprestar, né? E assim por diante. Então vejam quantas coisas são ensinadas através das palavras, através desse diálogo. Com as crianças, a gente demonstra através mesmo de uma encenação. Fazer encenação. Agora eu já estou entrando na resposta, né? Porque a pergunta, o assunto era como ajudar os pais a se comunicarem melhor com os filhos. Então, a melhor maneira de ajudar os pais a se comunicarem melhor com os filhos é sendo um exemplo, mostrando como se comunicar, ensinando a criar vínculos, ensinando a ser educado. Às vezes, nós pais e mães... E isso acho que não é exclusividade de pais e mães. Eu acho que é exclusividade, característica do ser humano. Nós costumamos ser mais, vamos dizer assim, menos educados ou mais grosseiros com as pessoas mais íntimas e mais próximas do que com as pessoas um pouco mais distantes e desconhecidas. Vocês já repararam nisso? Quantas vezes em casa a gente deixa de falar por favor, deixa de falar obrigada, né? Considera que aquilo é uma obrigação. Por que eu vou falar obrigado se isso é uma obrigação? Por que eu vou falar por favor se ele tem que fazer isso que eu estou mandando? Porque afinal eu sou autoridade. E a gente deixa de dar um bom exemplo de usar o por favor, obrigada, com licença, me desculpe. Sim, me desculpe. Os pais e mães são um exemplo de que todos somos humanos, portanto todos erramos e portanto nós podemos pedir desculpa quando erramos, aprender com os nossos erros para não errar tanto, né? Para não errar de novo, pelo menos não cometer o mesmo erro. E é no dia a dia, é no exemplo, é no olho, é não se distraindo com outras coisas, é usando um tom de voz respeitoso. Tá só você e seu filho no quarto, tá só você e seus 2 filhos na hora de uma refeição. Por que você vai gritar? Precisa gritar? Se tem pouca gente, né? E eu já falei mais de uma vez que eu sei que eu falo alto, que eu sei que às vezes parece que eu tô gritando. E é um esforço danado que eu tenho que fazer comigo mesma, que eu brinco que é voz de professora. Acho que eu me acostumei tanto a dar aula para 30, 40, 50 pessoas presencialmente, que eu já me habituei a quando eu tenho que falar, já ponho um tom a mais, né? Então já tenho um tom de voz bom e ainda ponho um tom a mais. Então tem que tomar cuidado, porque isso nem sempre é respeitoso. E não é necessário, tá? Então, sem celular, sem telas, mantendo foco, com uma expressão de interesse, com uma expressão de empatia, de compreensão, cuidado com a nossa expressão facial, com a nossa linguagem corporal, com o nosso tom de voz, com os nossos gestos, com a nossa coerência,
ser esse exemplo de escuta. Então faça uma boa pergunta ou duas, se cale para ouvir as respostas, demonstre que você está ouvindo, que você tem interesse. Você precisa de mais detalhes? Faça uma nova pergunta para pedir mais detalhes. Você precisa ensinar algo? Procure ser objetivo, sucinto, claro, sem grandes, sermões, discursos. Você tem uma história para contar? Você pode até perguntar: olha, eu tenho um exemplo sobre isso, eu tenho uma história, aconteceu uma coisa comigo que tem a ver sobre isso que nós estamos conversando. Você quer ouvir? Os filhos adoram ouvir as histórias dos pais, da infância dos pais, sobre como era o relacionamento dos pais com os tios quando eles eram pequenos, com os próprios irmãos, como eram histórias deles, crianças ainda menores. Os adolescentes adoram ouvir histórias de quando eles eram crianças, de quando eles eram bebês. Então a gente sempre tem histórias, boas histórias para contar, ou nossas, né, da família mesmo, ou histórias outras que estejam relacionadas ao tema da conversa, do diálogo. Saber dialogar é uma arte, mas não tem só assim, faça isso, ou faça aquilo, faça perguntas, ouça com atenção, tal. Não é só isso. É a prática. Não tem outra maneira da gente, como eu sempre digo, não há como os nossos filhos aprenderem a resolver problemas se não for resolvendo problemas. Não há como os nossos filhos aprenderem a se comunicar, a conversar, a dialogar, se não for conversando, dialogando, ouvindo, respondendo, falando, sabe? Então, para terminar aqui a nossa reflexão de hoje sobre a importância da comunicação e como nós, educadores parentais, podemos ajudar pais e mães a se comunicarem melhor com os filhos. O primeiro passo é sempre a consciência. Então, nós, educadores parentais, estamos muito conscientes de como nós estamos nos comunicando com esses pais e mães. Pais e mães estarem muito conscientes de como eles estão se comunicando com os próprios filhos. Tendo essa consciência de, puxa, será que eu grito demais? Será que eu reclamo demais? Critico demais? Comparo, brigo, explico, dou ordens, dou broncas, né? Estou sendo coerente, a minha linguagem não verbal com a minha linguagem corporal? Estou tendo verdadeiros diálogos ou são só monólogos? Hoje eu não estou sendo um bom exemplo, eu estou fazendo monólogo porque tradicionalmente nas minhas lives são aulas, né? São monólogos mesmo, são aulas expositivas. Mas nós temos como pais e mães oportunidades todos os dias. Eu não vejo meu filho, eu só tenho tempo na hora do café da manhã, só tenho tempo na hora do jantar, só tenho tempo na hora que eu levo para a escola, na hora que eu busco da escola, na hora que eu coloco para dormir, não importa a hora. Se você conseguir 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos por dia para dar total atenção para os seus filhos, você já está se comunicando com eles. Aí nos outros momentos do dia, pode até ser que você precise se comunicar enquanto está dirigindo, que você precise se comunicar enquanto está preparando o jantar, que você precise se comunicar. Então tem horas que eu sei que não dá para parar tudo, olhar no olho, se abaixar. Eu sei que não dá. Mas garanta algum momento do seu dia para fazer isso. Por exemplo, a hora das refeições. Sabe aquele velho e bom acordo saudável de, na hora das refeições, vamos deixar os celulares de lado, vamos conversar entre nós, vamos falar de como está sendo as coisas que estão acontecendo na nossa vida, né? Vamos compartilhar, enfim, histórias, dificuldades, problemas, ter a oportunidade de fazer desabafos, de assumir erros. Caminho da escola. O problema do caminho da escola é que se é de manhã cedo, antes de ir para a escola, né, quando tá levando, eles estão morrendo de sono. E nós também, e às vezes estamos apressados, um pouco irritados, ansiosos. Então, nem sempre, se você não se organizar, o diálogo vai fluir gostoso. Pode ser que seja uma coisa meio apressada, só para cumprir tarefa. Então, não é esse o objetivo. E na saída, é muito comum também, no final do dia, que as crianças estejam exaustas, os adolescentes também já chegam, não querem falar, contar o que está acontecendo na vida deles, né? Porque vocês sabem que a família na vida dos adolescentes cai da prioridade, que um dia foi aqui, vai caindo.
E no caso de nós adultos, a gente também. No final do dia a gente já está cansado do dia todo e nem sempre está com vontade de conversar. Então tem que escolher bem esse horário dessa conversa. Se vai ser na hora de dormir, se vai ser depois do jantar, se vai ser durante o jantar, se vai ser depois do banho, se vai ser durante o banho, sabe? Eu não sei. Aí cada família que vai descobrir. Mas o pedido, né? Mais do que uma sugestão, uma orientação, é um pedido. Aproveitem a fase de vida dos seus filhos. Um dia eles vão crescer e vão sair de casa, é a fase que eu tô hoje, tá? Então, tem as vantagens, né, de que a gente sabe que, ufa, né, meus filhos, né, foram criados para o mundo, estão aí vivendo as vidas deles, independentes, capazes, responsáveis, e a gente quer isso para os nossos filhos, ao mesmo tempo que passa tão rápido. Eu sei que não parece que está passando rápido na hora que a gente está vivendo, mas você pisca o olho e eles cresceram. Então aproveite, se eles têm 1 ano, 3, 5, 10, 15, não importa a idade, aproveite para isso aqui, ó, se comunicarem com seus filhos. Boas conversas, bons diálogos, boas comunicações. Obrigada pela presença, pelo interesse. Uma ótima semana para vocês. Mandem sugestões de temas que vocês gostariam da gente trazer aqui para reflexão, tá? Será um prazer. Até!